Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e este é o primeiro vídeo sobre linguagem, por isso que a moldura está em marrom, seguindo o padrão que eu defini antes. E este é o primeiro vídeo da playlist sobre vocabulário e eu vou explicar a diferença entre precisão e exatidão. Se você gostar do conteúdo deste vídeo, por favor, considere fazer uma retribuição através de algo muito simples, uma curtida, um comentário, a inscrição no canal ou compartilhar o vídeo. Vamos agora ao conteúdo. Para entender melhor esse vídeo, eu recomendo assistir um outro vídeo sobre o mote do canal. Vamos lá. Nas áreas de humanas, essas duas palavras, precisão e exatidão, são praticamente sinônimas. Mas, nas áreas de exatas, elas significam coisas muito diferentes. Veremos nesse vídeo o significado que essas palavras assumem nas áreas de exatas, e eu vou chamar esse significado de significado metrológico. Eu considero esse assunto tão importante ao ponto de escolhê-lo como tema para o primeiro vídeo a tratar de linguagem, e futuramente eu vou fazer outros vídeos que vão fazer referência a este vídeo. Então vamos lá, o que é precisão? Aqui são palavras minhas, mas à frente nesse vídeo eu vou mostrar uma definição mais formal. Vamos lá. A precisão é uma forma de indicar o grau de variação dos resultados de um conjunto de ações de mesma natureza. E agora eu vou explicar melhor essa definição. Nós precisamos de um conjunto de ações. E aí nós vamos coletar os resultados desse conjunto de ações e vamos ver como esses resultados variam um em relação aos outros. E aí são várias ações de mesma natureza. Pode ser medir, pode ser atirar. E aqui vem a novidade, fazendo referência à área de humanas, narrar e cantar. Eu vou explicar através de exemplos. A ação paradigmática para explicar os dois conceitos, exatidão e precisão, é atirar. É através dela que, intuitivamente, basta olhar, visualmente você consegue entender os significados. E nós vamos precisar de um alvo. Aí, nesse momento, eu abro aqui um espaço para mandar um abraço para o meu primo, o Neto. Ele é instrutor de tiro lá em Fortaleza. Então, um grande abraço, meu primo, e vamos lá. Nós temos um referencial aqui no centro, o círculo vermelho central. E aqui um exemplo de uma boa precisão. Nós temos 4 ações, ou seja, 4 tiros, e os resultados estão aqui na tela. E nós podemos ver que os resultados estão próximos um dos outros. Agora, nós temos um exemplo de má precisão. 4 ações novamente, só que os resultados estão distantes um dos outros. E aí vem a primeira informação que nós devemos memorizar. É impossível julgar a precisão apenas com um resultado. E para julgar a precisão, o referencial é desnecessário. E eu vou mostrar um exemplo. Olha só, aqui no nosso primeiro exemplo, as 4 ações, e nós tiramos o alvo. Nem é necessário o alvo para perceber que há uma boa precisão nessas ações. Da mesma forma, não é necessário o alvo para perceber que essas 4 ações estão com uma má precisão. Vamos lá, agora vamos ver exatidão. De novo, palavras minhas. A exatidão é uma forma de indicar quão perto o resultado de uma ação chegou perto de um referencial. Olha só, agora eu até destaquei, nós necessitamos de uma ação e um referencial. E de novo nós podemos aplicar isso a medir, atirar, narrar e cantar, etc. Aqui temos um exemplo de uma boa exatidão. Nós tivemos uma ação e essa ação acertou o nosso referencial. Agora, sabemos nada acerca da precisão. Por quê? Porque são necessárias mais de uma. Uma má exatidão. E agora, de novo, sabemos nada acerca da precisão. E por que foi uma má exatidão? Porque o resultado da nossa ação não acertou o referencial. Então, intuitivamente, já podemos perceber a nossa primeira informação importante que devemos memorizar sobre a exatidão. É impossível julgar a exatidão sem um referencial. Vamos juntar os dois conceitos, precisão e exatidão. Aqui nós temos o nosso pior caso. É uma má precisão e uma má exatidão. Má precisão por quê? Porque as ações estão distantes uma das outras. E a má exatidão por quê? Porque nenhuma dessas ações acertou o nosso referencial. E aqui nós temos o melhor caso, uma boa precisão, uma boa exatidão. Boa precisão por quê? Porque os resultados estão próximos uns dos outros. E boa exatidão por quê? Porque todas as ações acertaram o nosso referencial. Juntando duas informações que nós necessitamos memorizar. É impossível julgar a precisão apenas com um resultado
e é impossível julgar a exatidão sem um referencial. Como a precisão pode ser aplicada às narrativas e ao canto? Eu fiquei pensando num bom exemplo, e eu estava no metrô, lá na cidade do Rio de Janeiro, e eu fui na ida com o vendedor e ele narrou toda uma história, falando que estava desempregado, que tinha 3 filhos para criar, e estava vendendo as balas dele. Quando eu voltei horas depois, o mesmo vendedor estava contando a mesma narrativa. E aí eu percebi logo ali que seria um bom exemplo. Por quê? Porque ele foi preciso com as suas palavras. Agora, se ele foi exato, eu não sei. Será que ele realmente estava desempregado? Será que ele realmente tinha 3 filhos? Eu não sei. Então isso tem a ver com a exatidão. Agora, foram 2 ações e aí eu pude comparar e ver que elas foram precisas. Já no caso do canto, nós temos um referencial que é a letra da canção. Portanto, nós podemos julgar a exatidão. E aí vem um desafio. Para juntar os 2 conceitos, eu faço esse desafio. Cantar o hino nacional com boa precisão e boa exatidão. Eu adoro o hino nacional, acho uma letra belíssima, mas também sei que a dificuldade que é cantá-lo. Só o fato de você tentar cantar o hino nacional com boa precisão e boa exatidão já é um exercício para a sua inteligência. Mas vamos para as definições formais, que eu peguei lá do VIM. E o que é o VIM? O VIM é o Vocabulário Internacional de Metrologia. A sua versão em português é possível encontrá-la na página do Inmetro. Foi publicada em 2012. O que é que diz o VIM sobre a precisão? A precisão é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares sob condições especificadas. E aqui eu destaco 2 informações importantes que fazem a referência à definição que eu expliquei antes deste vídeo. Nós temos um conjunto de ações, ou seja, medições repetidas, e a precisão vai dar o grau de concordância, ou seja, quão distantes estão esses valores uns dos outros. Já a exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro do mensurando. Está lá exatamente escrito assim lá no VIM. E aí, de novo, estou destacando aqui. Necessitamos de um valor medido e um valor verdadeiro. Percebe aí a relação com o que eu expliquei antes? E aí a exatidão vai dar o grau de concordância entre esses 2 valores. E a acurácia? A acurácia é uma palavra que nós estamos ouvindo ultimamente. A acurácia é um neologismo que ainda não entrou para a versão portuguesa do VIM. Eu não encontrei lá definição formal em português. Eu fui pesquisar na internet e lá na Wikipédia ele diz que a acurácia é quão próximo o conjunto de medidas estão do valor verdadeiro. E aí agora eu destaco as informações importantes. Um conjunto de medidas, ou seja, um conjunto de ações, que faz referência à precisão. E um valor verdadeiro, que faz referência à exatidão. Então, o que é que eu entendo de acurácia aqui? A acurácia é uma forma de juntar os 2 conceitos, precisão mais exatidão. Aquele nosso pior caso que eu apresentei antes, então podemos dizer que o pior caso é um caso de má acurácia. Enquanto o nosso melhor caso é um caso de boa acurácia. E aí, as 2 restrições que nós vimos antes, elas podem ser unidas para julgar a acurácia. A acurácia, então, ela é impossível de ser julgada apenas com um resultado e sem um referencial. Agora, para encerrar, indo para o final do vídeo, nós temos essas 3 palavras, o verbo precisar, o substantivo precisão e o adjetivo preciso. E eles carregam 2 significados distintos. O primeiro significado é o sinônimo de necessitar, que é o caso do verbo, necessidade, que é o caso do substantivo, e necessário, que é o caso do adjetivo. Exemplo, eu preciso estudar mais, eu necessito estudar mais. Esse é o exemplo do verbo. Agora o exemplo do substantivo. Estudar mais é uma precisão, estudar mais é uma necessidade. E aqui é o caso do adjetivo. Estudar mais é preciso, estudar mais é necessário. O segundo significado é o metrológico. A balança tem a precisão que procuramos, as medidas estão precisas. Agora, na famosa frase, navegar é preciso, viver não é preciso. Qual é o significado de preciso? Eu fui pesquisar essa frase. A versão original em latim dizia que navegar é necessário, viver não é necessário. Isso é lá no século I a.C.
Mas no século XIV d.C., já na Idade Moderna, com o avanço das navegações, as pessoas mudaram essa frase para navegar é preciso, viver não é preciso, mas no significado meteorológico, porque navegar passou a ser tão avançado que poderia ir para um lugar distante e voltar com precisão e com exatidão. Por isso que, se eu fosse reescrever a frase, agora no sentido mais moderno, deveria ter sido escrito como navegar é preciso e exato, viver não é preciso nem exato. Essa seria a minha versão da frase. Para ser exato com as minhas palavras, neste canal, estou definindo aqui um compromisso comigo mesmo de utilizar sempre essas palavras, precisar, precisão e preciso, com significado meteorológico. Então, eu posso até falar com o significado de necessidade, mas na escrita desse canal, eu vou utilizar sempre essas palavras com significado meteorológico. Nesse sentido, a palavra precisão e seus derivados não serão muito úteis nesse canal. Eu fiquei pensando nisso e realmente, você tem um conjunto de ações e ver quando estão próximas, raramente eu vou usar essa palavra. Agora, exatidão será muito, muito importante nesse canal. Agora, como adaptar o significado meteorológico de exatidão para as áreas humanas? Já que exatidão é uma palavra que eu quero ter com mais ênfase nesse canal. Então, eu fui olhar em dicionários e encontrei essa definição que para mim é a melhor. É a escolha de palavras e frases para comunicar melhor um pensamento. Perfeito para o que eu quero fazer nesse canal. Exatidão é isso aí. É a melhor escolha de palavras e frases para comunicar um pensamento. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça a tua contribuição, força e honra. E até o próximo vídeo. Tchau.